há um rio fluindo aqui. Há uma presença de Deus fluindo aqui. E eu oro, a minha oração, a minha expectativa é que esse rio continue fluindo. A minha expectativa é que esse rio, ele continue brotando e trazendo cura e trazendo restauração para a minha alma, para a sua alma. A minha oração, igreja, a minha expectativa é que o Senhor continue visitando essa reunião, continue falando ao coração. Você que entrou aqui triste, desanimado, abatido, você que entrou aqui, sabe, de uma maneira totalmente desfavorável, então há uma oração queimando dentro de mim, que o Espírito Santo te encontre, que o Espírito Santo te, sabe, visite nesse culto, que o Espírito Santo visite o seu coração nessa noite, no nome poderoso de Jesus. E sabe, a palavra que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, eu quero falar sobre ele, eu quero falar sobre o cheiroso, eu quero falar sobre o Espírito Santo de Deus. E essa palavra ela brotou no primeiro dia de seminário, quando nós abrimos o culto com esse texto, João capítulo 7, e o versículo 37 a 39. Então se você puder abrir comigo, ou se você puder acompanhar na projeção, fique à vontade. Mas se você estiver do lado de alguém que não tem Bíblia, por favor, compartilhe com essa pessoa. Ah, Espírito Santo, Espírito Santo, tu tens liberdade aqui. Aleluia. Vamos ler na versão NVI, amém? Põe na versão NVI. Quantos acharam? Diz amém. Diz assim: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Jesus, eu amo a tua palavra. Obrigado pelo privilégio, Jesus, de repartir com teus filhos, com os meus irmãos nessa noite a tua palavra que é poderosa. Espírito Santo, eu preciso da tua graça. Espírito Santo, eu preciso de favor do céu. Espírito Santo, me ajuda a falar de ti. É um privilégio falar a respeito de ti, Espírito Santo. E eu sei que o Senhor está nesse ambiente. Eu sei que o Senhor está nesse culto. Eu sei que o Senhor está tocando pessoas. Eu sei que o Senhor está visitando corações aflitos. Eu sei que o Senhor está visitando corações angustiados e abatidos. Eu sei que o Senhor está visitando mentes aqui nessa noite. Por isso, Espírito Santo, continua a liberar o teu rio. Continua a liberar o teu rio neste lugar. Continua a liberar as tuas águas. Águas que curam, águas que purificam, águas que restauram, águas de refrigério. Ei, Jesus, eu oro. Se alguém entrou aqui nessa noite precisando de águas de refrigério, então envia águas de refrigério para esse lugar. Se alguém está aqui, Senhor, vivendo um momento turbuloso, vivendo um momento amargo, o teu rio pode sarar as águas amargas, segundo escreveu o profeta Ezequiel no capítulo 47, o versículo 12. O teu rio tem o poder de curar as águas amargas. O teu rio tem o poder de reviver. O teu rio tem o poder de refazer. O teu rio tem o poder de purificar. Então, Espírito Santo, purifica-nos nessa noite. Continua a fazer o que o Senhor começou lá na sexta-feira. Continua a fazer o que o Senhor começou no momento em que aceitamos a Ti como Senhor e Salvador das nossas almas. Alguém se expresse, pelo amor de Deus.
era uma festa importante. A festa dos tabernáculos, porque lembrava os hebreus todo o período da jornada, da peregrinação no deserto, em que eles viveram em cabanas, eles viveram em tendas, ou em outra palavra, tabernáculo. Então estava terminando a festa, uma festa que lembrava um período doloroso, uma festa que lembrava um período de transição, meu Deus. Uma festa que lembrava um período de um antes e um depois. Uma festa que lembrava uma introdução, uma saída da escravidão para introduzir na terra prometida. Então Jesus se levanta do meio da multidão e diz o texto: levantou-se Jesus e ele disse em voz serena. É isso que está no texto, irmão? O que está escrito no texto, deixa na tela para mim, esse texto por enquanto, meu filho. O que está escrito no texto, irmão? Jesus se levantou com voz serena? Não, Jesus levantou-se e disse em alta voz. Eu vou repetir: Jesus levantou-se e disse em alta voz. Jesus levanta a sua voz, porque ele queria garantir que todos aqueles que o ouvissem tivessem clareza das suas palavras seguintes. Jesus queria que as pessoas entendessem evidentemente o que ele falaria. Então isso transmite uma mensagem para mim. As palavras de Jesus, elas são de suma importância. As palavras de Jesus, elas são decisivas. Então ele levanta e ele alça a sua voz. E o que ele disse? Ele disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Eu acho que já tem 3 pessoas entendendo. O que ele disse? Quem tem sede, venha a mim e beba. E depois, querido, então a primeira condição. Qual é a primeira condição, pastor Bruno Garreto? Ter sede. Qual é a primeira condição, pastor Bruno Garreto? Anseio, desejo, vontade, querer. E eu pergunto aqui: quantos têm sede? Como nós cantamos agora há pouco, como nós ministramos agora há pouco. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quem é a fonte? Tu és a fonte, Senhor. Então qual é a primeira condição? Quem tem sede. Eu vou repetir para você memorizar. Qual é a primeira condição? Quem tem sede. Por isso nós lemos na abertura desse culto o texto de Isaías 55, ele convidando: vinde às águas, vinde beber, vinde saciar a sua sede. E a segunda condição, ele diz assim, olha, no versículo 38, está na tela para mim o 38, ele diz assim, olha: quem crê em mim, como diz a Escritura. Quem crê em mim, como diz a Escritura. Qual é a segunda condição, pastor? Crer. Aleluia. A primeira, quem tem sede. A segunda, quem crê. A primeira, deixa eu ver se você está atento. Qual é a primeira? Qual é a segunda? Qual é a segunda? Qual é a segunda? Qual é a primeira? Quem tem sede. Irmãos, aí ele diz na continuação do versículo, na parte B: do seu interior fluirão rios de águas vivas. Eu vou repetir isso para que entre no teu espírito. Jesus disse: e do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ei, deixa eu dizer uma coisa: é nesse nível que Jesus quer que andemos.
É nesse nível que o crente precisa viver. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez Jesus tenha levantado a voz para que você o ouça, para que você o escute. Talvez Jesus, ele tenha usado sinais para chamar a tua atenção. Talvez Jesus, ele tenha provocado algumas situações para chamar a tua atenção, porque ele quer que você o escute. Ei, eu vou repetir: Jesus deseja que você o escute. Ele quer falar contigo. Sabe por quê? Porque quando você ouvi-lo e quando você crê, do seu interior fluirão rios. Quando você ouvi-lo e quando você crer, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios. E você pode perguntar: pastor, que rio é esse? Nós cantamos agora há pouco sobre rio. Nós cantamos agora há pouco sobre beber, quero saciar a minha sede. Pastor, que rio é esse? O versículo 39, ele responde que rio é esse. O versículo 39, ele é claro. O texto sagrado diz: ele estava se referindo a quem? Não foi fraco, hein? Você está acompanhando na tela, irmão? Ele se referia a quem? E por que ele se referia ao Espírito Santo? A resposta está no texto. Ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele. Qual é a primeira condição? Qual é a primeira condição? Qual é a segunda condição? Qual é a primeira? Segunda? Crer. Então Jesus estava falando de um rio que fluiria de dentro de nós. E ele diz que esse rio é o Espírito Santo de Deus. E por que ele estava se referindo ao Espírito? Porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Jesus ainda estava na terra. Por isso Jesus disse: eu vou, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu enviarei outro. E esse outro é semelhante, é igual, do mesmo jeito, do mesmo modo. Então ele disse: ei, eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. E ele estará conosco como? Na figura do Espírito Santo de Deus. Então deixa eu dizer uma coisa: quem ouve a voz de Jesus, quem crê nas Escrituras, do seu interior o Espírito Santo está fluindo. Do seu interior o Espírito Santo está gerando cura. Ei, faz barulho, pelo amor de Deus. Meu Deus. Ei, escuta. Quando o crente ele recebe o dom do Espírito Santo, ei, ele passa a ter uma vida transbordante no Espírito. Vou repetir. Quando você recebe o dom do Espírito Santo, quando o Espírito Santo está fluindo dentro de você, então agora você passa a ter uma vida transbordante no Espírito. Deixa eu dizer uma coisa para você: não é na sua mente, não é nas suas emoções, simplesmente, puramente, mas é no seu interior. Deixa eu dizer uma coisa para você: as palavras de Jesus e do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então entenda, o Espírito está fazendo algo dentro de você. É de dentro para fora. Tem uma movimentação acontecendo aí dentro de você. É no teu espírito. Trata-se do Espírito de Deus comunicar ao teu espírito. Paulo vai chamar de o homem interior, que se renova dia após dia. Paulo vai dizer: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior, ele se renova de dia em dia. Então escute, irmão, trata-se da obra do Espírito no teu homem interior. E eu vim aqui como um profeta de Deus te dizer: ele está movendo aí dentro. 3 pessoas entenderam. Ele está movendo aí dentro. Ele está fazendo algo aí dentro.
Você pode não estar percebendo agora, você pode não estar sentindo agora, você pode não estar entendendo agora, mas como profeta de Deus eu quero te dizer: o Espírito Santo move em você, o Espírito Santo está agitando algo dentro de ti. Somente no Espírito, somente pelo Espírito, nós podemos ter uma vida transbordante. Nós aprendemos esses dias com o pastor Willington: muitos têm a vida eterna, mas poucos têm a vida plena. Foi isso que nós aprendemos, sim ou não? Muitos têm a vida eterna, mas poucos têm a vida plena. E o Espírito Santo, de dentro para fora, Ele move, Ele age. Para quê, pastor Bruno? Para nos dar uma vida plena, uma vida abundante, uma vida transbordante, aleluia, uma vida cheia da presença dEle. Meu irmão, tem algo fluindo dentro de você. Espírito Santo, e eu oro para que até o final dessa mensagem, até o final desse culto, possamos sentir as nossas entranhas mexendo, possamos sentir o nosso homem interior sendo agitado, possamos sentir o nosso homem interior sendo visitado nessa noite, aleluia, porque Jesus prometeu que dentro de nós fluiria um rio. Quem é esse rio? Quem é esse rio? O Espírito Santo. Jesus prometeu que o Espírito Santo fluiria dentro de nós. Você está comigo aqui? Aleluia. E qual é a função do Espírito Santo? Deus me levou para Gênesis capítulo 1. Olha que interessante. Gênesis capítulo 1 e o versículo 2. Acompanhe comigo o texto. Gênesis 1 e o versículo 2. Diz o texto sagrado: era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo. E quem estava lá, irmão? Quem estava lá? E o que ele estava fazendo? O que ele estava fazendo? O que ele estava fazendo, igreja? Movendo sobre as águas. Escute, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito movia-se sobre a face das águas. Havia trevas sobre a criação inicial, havia um caos, podemos assim dizer. Não é um termo muito apropriado, mas só para ser didático nessa noite. Então agora o Espírito movia-se em toda aquela criação. E eu pergunto para você: o que o Espírito Santo fazia? Movendo. A ação do Espírito Santo em mover era o quê? Alguém se atreve a dizer para mim? O Espírito Santo que pairava sobre as águas, o Espírito Santo que movia sobre as águas, estava gerando toda a criação. Observe comigo, porque o Espírito Santo estava ativamente participando da criação do mundo. Isso está no livro de Jó, capítulo 33, aleluia, e o versículo 4, ou então no Salmo 104, e o versículo 30. Então o Espírito Santo, ele move sobre as águas. O Espírito Santo, ele pairava sobre as águas, gerando toda a criação. E aí no versículo 3, Deus começa a criar. Deus começa, melhor dizendo, Deus começa a dar forma. Depois que o Espírito gera, depois que o Espírito se move, depois que o Espírito paira, agora Deus começa a criar, ou melhor, Deus começa a dar forma. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite: se o Espírito Santo está fluindo no teu interior, então isso significa, então isso implica dizer, irmão, que Ele está gerando algo. Ele está gerando algo em você. E eu quero te dizer, irmão, e Deus está prestes a dar forma aquilo que está sem forma. Deus está prestes a moldar aquilo que ainda não tem forma. Será que tem alguém entendendo aqui comigo? O Espírito Santo se move em você. O Espírito Santo se move no teu interior. O Espírito Santo está gerando.
Por isso, segundo o Hernandes Santos, quando você ora em línguas, na maioria das vezes não é você que ora, mas é o Espírito Santo que ora através de você, e Ele ora por você. Vou repetir porque ficou confuso. Quando você ora em línguas estranhas, não é você que ora, é o Espírito Santo que ora em você, por você. Então é uma oração que você não entende, é uma comunicação numa língua estranha de fato, mas Deus está entendendo e Ele está orando por você. Então deixa eu dizer uma coisa: existe um mover do Espírito no teu interior, existe um mover do Espírito dentro de você. E sabe, eu quero me apropriar e ser um profeta de Deus essa noite, é porque Ele está gerando algo. Algo está acontecendo aí, algo está acontecendo no teu interior, e Ele está movendo no teu interior. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa: assim como a terra era sem forma e vazia, eu e você, quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados, eu e você também estávamos sem forma e vazios, vazios de Deus. E de repente o Espírito Santo, Ele nos convenceu do nosso pecado. E de repente o Espírito Santo, Ele nos fez olhar para a cruz. E de repente, querido, nós encontramos na cruz um sentido para a nossa vida. Então nós encontramos na cruz um começo. Então a nossa vida na cruz de Cristo, ela ganhou forma. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. O Espírito Santo está gerando essa identidade de uma nova criatura naqueles que creem. Quantos podem aplaudir Ele? Meu Deus! Ei, deixa eu dizer uma coisa para você: Deus vai dar forma na sua vida por meio do agir do Espírito Santo. Aquilo que o Espírito Santo está gerando, aquilo que o Espírito Santo está intercedendo por você, aquilo que o Espírito Santo está clamando por você. Eu vim aqui para ser um profeta de Deus essa noite, para te dizer que Deus está dando formas, Deus está dando uma nova forma, mas você precisa crer. Qual é a primeira condição? Qual é a primeira condição? E qual é a segunda? Crer, porque o Espírito Santo é dado àqueles que creem. Então o Espírito Santo vai fluir naqueles que creem. Então o Espírito Santo vai agitar aqueles que creem. E eu pergunto nessa noite: quantos crentes nós temos aqui? Crente é quem crê. Então quantos creem aqui nessa noite? Escuta. Assim como um rio que dá formas a uma geografia, o Espírito Santo dará novas formas à sua vida. 3 pessoas creram nisso. Eu vou repetir porque você não está crendo, eu vou repetir para que você creia. Assim como um rio, ele dá formas a uma geografia, o Espírito Santo, como um rio de Deus, fluindo na minha e na sua vida, ele vai dar uma forma. Aquilo que está deformado, ele vai fazer de novo. Quantos estão entendendo comigo? Porque o Espírito Santo, ele é um construtor. Vira para o seu vizinho, diga para ele: vizinho, o Espírito Santo é um construtor. Ele vai dar forma à sua vida. O Salmo 104 diz que Ele fez do firmamento, Ele fez do céu, Ele fez das estrelas, Ele fez das nuvens a morada de Deus. Então aqueles que creem, aqueles que têm o Espírito Santo fluindo no seu interior, Ele está te formando, Ele está te moldando, Ele está te transformando a cada dia na morada de Deus. Ei, você está entendendo isso? Várias cidades, quando você está na autoestrada, então você cruza um rio, e depois desse rio você tem a separação
dos limites municipais. De um lado do rio fica o município A, do lado B, do outro lado do rio fica o município B. Porque durante muito tempo os limites de uma geografia, eles foram traçados, querido, ou determinados, muitas vezes por características naturais. E muitas delas eram os rios. Ei, eu quero ser profeta de Deus nessa noite, querido. O Espírito Santo está te dando novos limites. O Espírito Santo está demarcando uma nova área. Deixa eu te dizer, quem estabelece os limites, quem estabelece é o Espírito Santo de Deus. Não são circunstâncias, não são pessoas, não foi aquilo que te aconteceu, não foi aquilo que te ocorreu, mas o Espírito Santo de Deus nessa noite está estabelecendo novos limites, está demarcando uma nova área. Ele está estabelecendo algo novo na sua vida. Só quem crê. Essa palavra é para quem crê. Você está comigo, irmão? Esse rio, ele transforma os lugares secos. Esse rio chamado Espírito Santo, ele pode dar vida aos lugares secos. O profeta Ezequiel, ele teve uma experiência com esse rio, e ele descreveu essa experiência dizendo o seguinte: por onde esse rio passa, tudo ele transforma. Eu vou repetir: por onde esse rio passa, tudo ele transforma. Na versão da Bíblia, a Linguagem Viva diz que a vida surge ricamente por onde esse rio passa. Ei, deixa eu dizer algo para você. Esse rio está fluindo aqui. Esse rio está fluindo aqui nessa noite. Deus preparou esse final de semana. Deus preparou o seminário Rios de Águas Vivas para você entender essa máxima. Existe um rio fluindo aqui, e a minha expectativa é que você mergulhe nesse rio. Você está entendendo? Por quê? Porque só o Espírito Santo tem poder de dar vida ao que está morrendo no seu interior. Só o Espírito Santo tem o poder de reviver o que está morrendo, o que está seco. Só Ele pode nos dar vida plena. Só Ele pode nos dar vida abundante. O profeta Ezequiel, ele entendeu isso. Crer. Crer é a condição para que o rio flua. Crer é a condição para que o rio transforme. Crer é a condição para que o rio faça algo na sua vida. Crer é a condição. Mas para por aí? Não. Abre comigo em Ezequiel capítulo 47 e lê esse texto comigo. Ezequiel 47, versículo 9 e depois o versículo 12. Eu quero já orar por você. Aleluia. Ele vai transformar algo, Ele vai fazer algo. Não sou eu, é o Espírito Santo, irmão. É o Espírito Santo quem faz. Ezequiel 47, 9 diz: por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes. Até os animais são beneficiados. Cadê a Cláudia? Cadê a pastora que cuida dos animais? Por onde o rio passa, haverá todo tipo de animais e peixe, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá.
tudo. Eu não sei o que pode estar seco na sua vida. Eu não sei o que pode estar morrendo no seu interior. Eu não sei o que você perdeu o ânimo, do que você perdeu a esperança. Eu não sei, mas a palavra profética do Senhor para nós essa noite diz que por onde esse rio passa. E quem é o rio? Quem é o rio? O Espírito Santo. Então por onde esse rio passa, tudo viverá. Não importa quanto tempo esteja de morto, porque a palavra diz que ao cheiro das águas vai reviver. A planta cortada, ainda que envelheça sua raiz, ela vai reviver, porque o rio, ele tem o poder de dar vida. Tem alguém vivo aqui comigo nessa noite? O versículo 12, ele diz assim, põe para mim na tela, Ezequiel 47:12: árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio, suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão, todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chegará a elas, seus frutos servirão de comida, suas folhas de remédio. Deixa eu dizer uma coisa, esse é um texto profético, porque é um texto que fala de Jesus. Ei, Jesus subiu aos céus, mas ele deixou outro igual, ele deixou outro semelhante, ele deixou outro do mesmo modo. Alguém se atreve a dizer quem é esse? Foi fraco. Alguém se atreve a dizer quem é esse? O Espírito Santo. Ei, quando o Espírito Santo se move em você, quando o Espírito Santo flui em você, você se torna frutífero. Ei, aqueles que têm o fluir do Espírito, o jorrar do Espírito no seu interior, ele se torna frutífero. Tem alguém que crê comigo aqui nessa noite? Se é para Jesus, aplauda, irmão. Aplauda, aplauda, aplauda. Aí deixa eu fazer um parênteses aqui. Nós vamos já orar. Vamos já orar. E nós vamos beber dessas águas. Mas deixa eu fazer uma oração aqui. Deixa eu fazer um parênteses para você. Quem tem o Espírito Santo de Deus, irmão, não maltrata animais. Vou fazer aqui uma defensoria agora da causa animal. Quem tem o Espírito de Deus não maltrata animais, porque a Bíblia diz que o justo atenta para a vida do seu animal. Ah, meu irmão, não maltrate um animal na frente da pastora, que você vai pegar uma cajadada violenta. Teve uma época na Iba que quando o Gregório ia pregar, irmãos, escuta essa. Não é verdade, amor? O Loures está aqui, não é verdade, Loures? Assunção está aqui também, cadê a Assunção? Não é verdade, Assunção? Quando o Gregório ia pregar, a porta da igreja ficava cheia de cachorros, não é isso? Uivando e louvando a Deus, irmão. Porque a minha Bíblia diz no Salmo 150: tudo que tem fôlego, louva o Senhor, irmão. O justo atenta para a vida do seu animal. Olha, o texto que lemos diz que por onde esse rio passa haverá toda sorte de animais. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é defensora, ela cuida dos seus animais. Mas isso é só um parênteses aqui. Aleluia. Amém? Ei, querido, a sua folha não vai murchar. Você dará fruto o ano inteiro. Deixa eu dizer uma coisa. E o texto diz, o texto que lemos no verso 12: as tuas folhas servirão de remédio, remédio para as nações. Ei, irmão, pode ter morrido, pode ter, sabe, você pode estar sem esperança, você pode ter perdido a fé, mas deixa eu dizer uma coisa: essa é uma noite em que o Espírito Santo vai reviver o que está morto. Essa é uma noite que o rio de Deus vai fluir em direção a você, e ele vai trazer a alegria. Sabe por quê? Porque o Salmo 46 e o verso 4 diz assim, Salmo 46, 4, a Bíblia diz que esse texto é
poderoso. Olhe comigo, aleluia. Diz assim: há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Repita após mim: há um rio. Não fala com voz de profeta, diga: há um rio que alegra a cidade de Deus. Diga mais forte: há um rio que alegra a cidade de Deus. Quem é esse rio? Quem é esse rio? Agora deixa eu te dizer uma coisa: se ele alegra a cidade celestial, sem dúvida ele alegra a morada terrena de Deus. Quem é a morada terrena de Deus, irmão? Você não entendeu? Qual foi a última vez que você sorriu? Qual foi a última vez que você deu gargalhadas até doer a barriga? Qual foi a última vez que você já entrou na unção do riso? Quantos já ouviram falar da unção do riso, irmão? Você já teve essa experiência da unção do riso? Eu oro para que o Espírito Santo esses dias ele te dê uma experiência sobrenatural com a unção do riso. Você vai ser tomado por uma alegria, você vai ser tomado por uma presença. E sabe por quê? Porque esse rio chamado Espírito Santo, ele alegra a morada de Deus, e você é a morada de Deus. Ei, eu não sei o que roubou a tua alegria, eu não sei o que roubou a tua canção. Sabe quando você está alegre? Que você fica cantarolando no chuveiro. Você está tomando banho, você está cantarolando. Quero beber das tuas águas. Você está dirigindo o carro, você está cantarolando. Você está treinando na academia, você está cantarolando. Você está, qualquer coisa que você faz, você está no fogão, você está cantarolando. Você está lavando roupa, você está cantarolando. Por quê? Porque esse rio está borbulhando, esse rio está fluindo, e esse rio está dissipando toda a tristeza, e esse rio está dissipando toda a falta de paz, toda a falta de alegria. Eu não sei o que roubou a tua alegria, mas eu sei que há um rio que flui do trono de Deus, e esse rio, ele flui. Faz barulho, esse rio, ele flui. Ei, sabe, irmãos, quando você tem uma pessoa que ela é alegre, que ela é sorridente, quando ela está triste, todo mundo diz: o que fulano tem? Fulano está tão triste. Nosso semblante de fulano está diferente. Nosso semblante de fulano tem alguma coisa errada. Fulano está passando por algum problema. É assim ou não? Aí às vezes você manda uma mensagem, às vezes você não manda, às vezes você faz uma visita, outras vezes não. Às vezes você ora, você dobra o joelho na tua casa e ora, outras vezes não. Mas você percebe quando um amigo, quando alguém querido, quando alguém amado está com o semblante decaído. Você percebe. E talvez você tenha percebido alguma pessoa assim. Talvez você olhe: nossa, fulano era tão sorridente, nossa, fulano era tão alegre, nossa, fulano era, radiava felicidade. Eu não sei o que aconteceu. Será o que aconteceu, pastor, com fulano? Deixa eu dizer uma coisa, querido. Eu quero que você seja um profeta de Deus. Quando você encontrar alguém assim, você vai abrir o Salmo 46. Você vai dizer para ela assim: minha amada, meu amado, a Bíblia diz que há um rio que alegra a cidade de Deus, e você é a cidade de Deus. Você é a morada do Altíssimo. Bota ré. Bota ré maior. Você é a morada do Altíssimo. Aleluia. Então você vai ser um profeta de Deus. Você vai dizer: ei, não fica triste. O Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo está dentro de ti. O Espírito Santo, ele traz alegria para o teu coração. Aleluia. Você está comigo aqui, crente? Você está comigo aqui, crente? Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Meu Deus, eu tinha tanta coisa para falar aqui, mas eu acho que o tempo não vai dar mais.
Mas deixa eu só lembrar algo para você, querido. Esse rio que flui está disponível para todo aquele que tem sede. Todo aquele que tem sede. Eu vou repetir: esse rio está disponível para todo aquele que tem sede. Deixa eu dizer, esse rio está disponível para todo aquele que crê. Essa fonte de alegria está disponível para todo aquele que crê. Só quem crê, só quem crê, diga: quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte de água. Eu quero beber. Cante mais alto, cante mais alto. Quero beber do teu rio, meu Deus. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Eu quero te dar um minuto para você orar. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Vamos lá, ore o mais alto que você puder. Tu és o rio, Senhor. Ore o mais alto que você puder. Tu és a fonte, Senhor. Qual área você precisa que Ele transforme? Qual área você precisa que esse rio passe agora? Qual é a área? Qual é a área? Qual é a área que você precisa que esse rio entre agora? O que está seco vai reverdecer hoje, em nome de Jesus. O que aparentemente está morto vai reviver hoje, no nome de Jesus. Existe um segredo. Existe um segredo. Pastor, qual é o segredo? Às vezes você precisa falar com a rocha. Você ouviu aí atrás? Às vezes você precisa falar com a rocha. E quem é a rocha, pastor? A rocha é Jesus. Deixa eu te mostrar uma coisa que o Espírito Santo me mostrou hoje. Números capítulo 20 e o versículo 7. Segura suavemente para mim. Números capítulo 20 e o versículo 7. Números capítulo 20 e o versículo 7 diz assim. Vamos ler juntos? E o Senhor disse a quem? O Senhor disse a quem? A Moisés: pegue a vara. Pegue o quê? E com seu irmão Arão reúna a comunidade diante desta. Fale àquela rocha. Fale a quem? E ela verterá. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Verso seguinte. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como esse lhe havia ordenado. E no verso seguinte, vamos lá, meu filho. Ele disse: Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha. E Moisés disse: escutem, rebeldes.
Moisés estava irado, Moisés estava chateado com o povo. Moisés disse: escute, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para dar a vocês? E o verso seguinte diz: então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha. Quantas vezes? Quantas vezes? 2 vezes com a vara. Jorrou água. Perceba que tem um ponto. Perceba que tem um ponto. E ele diz: jorrou água. E a comunidade, os rebentos e os rebanhos beberam. Qual era a ordem de Deus? Era para bater na rocha ou para falar a rocha? Qual era, irmão? Volta lá ao versículo 8. Qual era? A ordem de Deus era que Moisés falasse a rocha. E por que Moisés tinha que falar a rocha? Porque aquela rocha era Jesus. Escute, perceba que o Senhor disse a Moisés: pegue a vara. A vara é o instrumento de trabalho de Moisés. A vara é as ferramentas de Moisés. Então perceba que ele levou a vara consigo, mas não era para ele usar. Em outros momentos, Moisés usou a vara quando ele toca nas águas e as águas do Mar Vermelho elas se abrem. Mas nesse momento não era o momento de Moisés usar a vara. Escute, tem horas que você não deve usar ferramentas que Deus te deu. Tem hora que você não deve usar, sabe, ministérios que Deus te deu. Tem hora que o Senhor deseja que você fale a Ele. A ordem de Deus para Moisés era: fale com a rocha, e essa rocha vai verter água. Sabe, querido, tem horas que nós queremos usar ferramentas, tem horas que nós queremos usar estratégias, tem horas que nós queremos usar adereços, mas o Senhor nos diz: fale a rocha. E você deve perguntar: pastor, e por que eu devo falar a rocha? Porque quando você verbaliza, porque quando você fala, você está falando daquilo que você crê. Eu vou repetir: quando você fala, você está falando daquilo que você crê. Lembra quando o profeta, ele teve uma experiência com o rio de Deus, com o vale de ossos secos? O Senhor disse: o que tu vês? Eu vejo um monte de ossos secos. E o Senhor pergunta: por acaso podem esses ossos reviverem? E o profeta disse: Senhor, tu que sabes. Então Deus disse: profetiza, abra a boca e profetiza. E quando o profeta começou a profetizar, os ossos começaram a se juntar, e houve nervos, e houve pele, e houve músculos, e se tornou um numeroso exército. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você: as respostas que às vezes você está buscando não virá por instrumentos de trabalho. Eu vou repetir, segura suave para mim. As respostas que você está precisando, algumas delas não virão pelo teu instrumento de trabalho. O Senhor está te dizendo: fale a rocha. Porque quando você fala a rocha, ela vai verter água, ela vai verter um rio, e esse rio vai te saciar. Quem é esse rio? Quem é esse rio? Quem é esse rio? Quem é esse rio? Então sabe qual é a palavra do Senhor para você nessa noite, meu irmão? Fale a rocha, e o Senhor vai liberar algo poderoso aqui nessa noite. Erga suas mãos o mais alto que você puder. Erga suas mãos o mais alto que você puder. E eu vou te dar 1 minuto, enquanto a banda toca, para você falar a rocha. Fale a rocha. Fale a rocha, e ela vai verter água. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede.
entrar nesse rio? Quantos querem fazer uma aliança com Jesus nessa noite? Quantos querem aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você chegou nesse culto hoje talvez triste, amargurado, desanimado com algumas coisas, mas a palavra de Deus hoje para ti revela que há um rio. Esse rio flui do trono de Deus. Esse rio flui do santuário de Deus. E esse rio rega toda a terra. Então pergunto nessa noite: existe alguém entre nós que deseja entregar a vida a Jesus? Aleluia, 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 oh, aleluia. Onde está a segunda pessoa para Jesus nessa noite? Você pode sair do seu lugar. Igreja, fecha os olhos. Igreja, ore. Igreja, ore. Talvez você está desviado, talvez você está afastado, talvez você caiu em pecado, não sei qual realidade você viveu, mas a palavra profética hoje é: o rio transforma, o rio purifica. Ei, existe mais alguém nessa noite? Saia do seu lugar e venha a esse lugar em nome de Jesus. Venha até a frente. Se você está do lado de alguém, meu irmão, apenas pergunte: você quer entregar sua vida para Jesus? Seja educado. Apenas pergunte: você quer entregar sua vida a Jesus? Você quer uma reconciliação? Quero beber do teu rio, Senhor. Venha aqui na frente, venha aqui na frente. Minha sede lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Onde está a próxima pessoa? Onde está? És o rio, Senhor. Pessoa, ei, eu estou esperando por você. Esse rio vai mudar a tua vida. Esse rio vai transformar a tua vida. E se isso não for verdade, meu irmão, eu rasgo a minha Bíblia, mas eu sei que é verdade. Ei, a cura. Certa vez um homem chamado Naamã, ele foi procurar o homem de Deus, porque ele estava leproso. Naamã estava o quê? Naamã estava o quê? Leproso. E o homem de Deus disse: pule no rio. O homem de Deus disse o quê, irmão? Pule no rio. Mas Naamã ficou chateado. Ele disse: porventura as águas do meu país não são melhores? O que Naamã não entendeu é que não eram as águas físicas, não eram águas naturais, eram águas espirituais. Paulo vai dizer, querido, Paulo vai dizer em Coríntios, que em 1 Coríntios 10, que essa água, a água que os israelitas beberam da rocha, era uma água espiritual. Eu vou repetir: a água que eles beberam da rocha era uma água espiritual. Eu creio que o rio era espiritual, mas Naamã não entendeu no primeiro momento, até que Naamã decidiu obedecer. E quando ele entrou no rio, quando ele mergulhou no rio, a lepra foi embora. Ei, a lepra foi embora. Esses irmãos hoje estão mergulhando no rio do Espírito, e a lepra do pecado está sendo removida. Aleluia, aleluia. Vamos orar por eles. Vamos orar por eles, amém? Vocês que estão aqui, aleluia, vocês que estão aqui entregando a vida para Jesus, orem comigo.